O Facebook hoje não é mais uma potência que um dia já foi, mas sem dúvida é a maior rede social que já existiu. O conglomerado de plataformas que hoje se chama Meta mudou os rumos de como as pessoas utilizavam a internet, que antigamente era mais para trabalho, pesquisa, depois passou a ser mais para entretenimento mesmo. Mas o que pouca gente sabe é que um brasileiro teve um papel fundamental na criação desse fenômeno que vale hoje bilhões de dólares. E mais do que isso, o cara chegou até mesmo a brigar com o poderoso Mark Zuckerberg. No final, o brasileiro ainda se deu bem e hoje é um dos maiores bilionários do mundo. Nesse vídeo a gente vai conhecer o Eduardo Saverin, o jovem bilionário brasileiro que tomou uma rasteira do tio Zuc. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Eduardo Luiz Saverin, ele é um empreendedor e investidor brasileiro que mais ou menos ali na primeira metade dos anos 2000, enquanto ele ainda era bem jovenzinho, em parceria com seu colega de quarto, não sei se já ouviram falar, num tal aí de Mark Zuckerberg, ajudou a fundar o The Facebook. Saverin ficou mundialmente conhecido após o lançamento do filme A Rede Social, em 2010. O longa conta a conturbada história da criação da rede social e do relacionamento de Zuckerberg com outros fundadores da empresa. O Facebook, a rede social que revolucionou tanto para o bem quanto para o mal, a forma como nós nos comunicamos costuma ser sempre ligada apenas ao Zuckerberg. Que a verdade seja dita, né? Ele foi praticamente o cabeça disso tudo. Mas o gênio da tecnologia provavelmente não teria tido esse sucesso todo e muito menos saído antes de se formar dos dormitórios da Universidade de Harvard para se tornar um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, se não fosse pela ajudinha aí do nosso colega brasileiro Eduardo, né? Seu papel fundamental na criação do Face rendeu a Saverin um patrimônio líquido de mais de 15 bilhões de dólares, o que já o fez até mesmo a ser o brasileiro mais rico do mundo. E olha só que loucura, você provavelmente nem o conhecia. Ele é muito low profile. Mas a história desse brasileiro, que nem é tão famoso assim por aqui, é bem interessante. Fora a treta que ele teve com o Mark, que o fez ser chutado do sucesso que ajudou a criar, que virou um dos pontos altos do filme indicado ao Oscar. A origem do bilionário. Eduardo Saverin, ele nasceu em 1982 na cidade de São Paulo, e se você pensa que ele é um cara que nasceu em família rica e que por isso teve tudo mais fácil, achou certo, porque ele é herdeiro da indústria textil. Eduardo é neto de Eugênio Saverin, fundador da famosa fábrica de roupas infantis Tip Top. Ou seja, dinheiro nunca foi um problema para ele. Mas vamos deixar claro aqui que isso não tira o mérito do que ele já foi capaz de conquistar. Vir de uma família rica já ajuda? Com certeza, só que já vimos inúmeros casos aqui de herdeiros que fizeram cagada na vida e acabaram até mesmo ferrando com um negócio de anos de família e acabaram na sarjeta. Quando o Eduardo tinha 11 anos, a família Saverin, vendo a porcaria que o Brasil estava, não mudou muito, né, de lá para cá, né? Se mudou para Miami, nos Estados Unidos, para fugir da crise econômica que assombrava o país no início dos anos 90. Nós já fizemos alguns vídeos aqui falando dessa época que ficaram muito bons. Um falando aí sobre quando o país viveu um cenário caótico de hiperinflação e o outro do confisco da poupança no governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Eu vou deixar aqui na descrição esses dois vídeos para vocês assistirem depois, tá bom? Bom, tem uma história também de que o seu nome e o da família estaria numa lista de sequestro aqui no país. A história do brasileiro nos Estados Unidos começa nos anos 90, quando a família decidiu deixar o Brasil. Eduardo me contou que o nome dele estava em uma lista de sequestros. O avô dele era muito rico, um homem de negócios, e a família resolveu se mudar para Miami com medo dos sequestros. Voltando para a vida do jovem apenas milionário nessa época, já nos Estados Unidos, o pai dele, o Robert Saverin, fundou uma empresa de exportação de remédios. Eduardo então cresceu em Miami, concluindo o ensino médio em uma das melhores escolas do mundo. Vale falar aqui também que o brasileiro sempre se destacou nos estudos e já dava para notar que ele era um cara diferenciado. Não é à toa que ele conseguiu entrar em Harvard. Lá ele se formou em economia com honraria magna cum laude. O que isso significa? Abre aspas. Magna cum laude, com grandes honras em latim. Representa a segunda maior distinção e é o reconhecimento por obter alta qualificação
e titulação universitária. Bom, foi em Harvard que o caminho dele se cruzou com o de Mark. Durante seu período em Harvard, o brasileiro se destacou tanto por lá, se tornou presidente da Associação de Investimentos da Universidade, um clube dedicado a ensinar os alunos da instituição a investir. Segundo informações publicadas pela imprensa, já mais ou menos nessa época, Saverin começou a ganhar fama como investidor. Uma história nunca confirmada conta que ele, se aproveitando de brechas regulatórias sobre insider trading no Brasil, conseguiu lucrar cerca de $300 mil com investimentos em petróleo. Isso tudo chamou a atenção do estudante de ciência de computação e psicologia que ficaria mundialmente conhecido anos mais tarde. Zuckerberg e Eduardo se empenharam em um projeto que revolucionaria as relações sociais, o The Facebook, que se tornou a rede social Facebook mais tarde. A criação do Facebook. Sua inteligência e o bolso cheio fez com que Mark Zuckerberg, que na época estava desenvolvendo um site para integrar os alunos de Harvard, dividisse com Saverin a ideia do projeto The Facebook. Então, com 22 anos, Saverin aportou junto com Zuckerberg $1.000 e passou a ser então o responsável por tornar o negócio rentável. Só $1.000 por enquanto. Vamos precisar de um capital inicial para alugar o provedor e entrar online. Vamos dividir 70-30. 70 para mim, 30 para você por investir $1.000 e por tomar conta de toda a parte financeira. Vai ser o diretor financeiro. E o que disse? Eu disse, vamos nessa. A divisão inicial do negócio era de 70% para Mark, criador e programador, e 30% para o brasileiro, co-criador e gestor dos rumos da empresa recém-criada. Outros 3 colegas de Harvard, o Dustin Moskovitz, Andrew McCollum e o Chris Hughes, eles também entraram, mas eles pegaram ali, o projeto ali já estava meio que engatinhando. Hoje, os 5 compartilham o título de cofundadores da empresa. Eles dividem também os primeiros números de série de perfis da rede. Uma curiosidade é que o Zuckerberg é o dono do perfil número 4, porque ele já havia feito outros 3 para testes, antes de criar a sua página pessoal. Outra curiosidade é que o primeiro endereço comercial da rede social foi emprestado pelo brasileiro, ou melhor, por sua família. O endereço empresarial do The Facebook foi a casa dos pais do brasileiro em Miami. Então ele teve um papel fundamental em praticamente tudo. Aqui no alojamento de estudantes de Harvard, os 2 amigos Mark e Eduardo se encontravam, faziam planos e assim, no quarto de Mark, um dormitório de estudantes, foi criado o Facebook. É claro, o negócio foi crescendo, primeiro lá mesmo em Harvard, depois indo para outras universidades e posteriormente sendo aberta aí para o público em geral. Vocês lembram que no começo do Facebook a gente tinha que ter um convite para poder ingressar nessa rede social? Isso tornava tudo muito mais exclusivo, muito mais VIP, né? Aliás, foi por conta desse crescimento meteórico do site que Zuckerberg decidiu interromper os estudos e se mudar para a Califórnia para poder focar integralmente em sua ideia. Já Saverin preferiu continuar os estudos e só depois de formado foi para Nova York em busca de parcerias para a rede social. Apesar do sucesso, a relação dos criadores não era das melhores, sobretudo entre Saverin e Zuckerberg, e era questão de tempo até a parceria ser encerrada de forma nada amistosa. A saída de Saverin. Já no início do projeto começaram as desavenças entre Saverin e Zuckerberg. A verdade é que Mark já meio que sabia o tamanho que o Face poderia se tornar e queria fazer de tudo para ter aí o maior controle possível sobre o negócio. Para isso, agiu estrategicamente entre julho de 2004 e janeiro de 2005 para diminuir o poder de decisão que estava nas mãos do brasileiro. Ainda no primeiro ano da rede social, Zuckerberg, com uma jogada de mestre, já reduziu a participação de Saverin na empresa. Com uma reformulação do estatuto e uma jogada societária, Zuck formou uma empresa para incorporar o Facebook. Esse foi só o primeiro passo. Na mudança, deu um valor menor de ações para o Saverin e retirou então seu nome do quadro de fundadores. Pronto, para Mark, com essa jogada, ele já tinha dado checkmate no brasileiro. Mas é claro que Eduardo não deixou barato e foi pra cima também. Ô Mark! Ele tá online. O quê? Ele tá online. Ah, tá? Tá. E agora, ainda tá online? Chama a segurança. Você lançou 24 milhões de ações no mercado? Você foi avisado que se novos investidores aparecessem... Quanto de suas ações foram reduzidas? Quanto das dele? Como contra-ataque, o brasileiro bloqueou as contas bancárias da companhia. A treta era feia. Em mensagens reveladas pelo site Business Insider em 2012, Zuckerberg escreveu o seguinte a um dos cofundadores, o Dustin Moskovitz. Ele disse o seguinte, abre aspas, ele deveria criar a empresa, obter financiamento e fazer um modelo de negócio. Ele falhou em todos os 3.
Agora que eu não vou voltar para Harvard, eu não preciso me preocupar em ser espancado por bandidos brasileiros. Olha só, é mole, velho. O brasileiro continuou correndo atrás do seu direito e recorreu à justiça americana para validar a sua colaboração no desenvolvimento da rede social e reconquistar o direito de sua participação na empresa. Pouco tempo depois, Saverin conseguiu na justiça um acordo com Mark que lhe garantiu uma participação minoritária na empresa e o direito de ter o seu nome constado aí como um dos cofundadores aí do Facebook. Sua porcentagem na empresa não foi tão grande, dizem que não chegou nem a 5%, mas já foi mais do que o suficiente para a construção do patrimônio de Saverin, que hoje também é sócio e cofundador de uma gestora de investimentos de escala global, a B Capital. Essa treta dele com o Mark é retratada no filme vencedor de Oscar, A Rede Social, que conta a história de como o Facebook foi criado. Quem interpretou o brasileiro foi o Miranha, Andrew Garfield. Hoje em dia, Eduardo trata essa desavença numa boa, abre aspas para o bilionário. Só posso falar bem do Mark, não tenho ressentimento algum, é admirável o foco dele desde o primeiro dia até hoje, foi um visionário. E hoje em dia? Depois de resolvida a situação com o tio Mark, Eduardo resolveu iniciar uma vida em outro lugar, não na terra do tio Sam. Obviamente que ele escolheu o Brasil, não é mesmo? É claro que não. Ele foi para Singapura, país não muito convencional para nós meros mortais, mas que para alguns ricaços parece ser um lugar interessante para o business. A história oficial é que o empresário foi à Ásia para ajudar um amigo em um negócio. Por lá, ele teria reencontrado Elaine Andrew Jensen, que havia conhecido durante a faculdade. Ele se apaixonou, resolveu ficar em Singapura e se casar com essa moça. Mas dizem as más línguas que não foi bem assim. Os jornais da época diziam que ele levava uma vida de playboy lá, regada a luxo, festas com modelos em apartamentos caríssimos e coisas desse tipo. Vale destacar que o brasileiro sempre negou isso e reafirmava a primeira versão da história aí, né, de que ele teria reencontrado a mulher de sua vida, que aliás eles estão juntos até hoje ao que parece. Só que Eduardo ganhou os holofotes novamente quando decidiu renunciar à cidadania americana. Sua ideia, supostamente, seria evitar os 15% de impostos cobrados sobre os ganhos de capital nos Estados Unidos, uma taxa que não existe em Singapura. E essa sua decisão veio na hora certa, já que ele deixou de ser cidadão americano meses antes de entrar aí o IPO, né, o imposto aí do Facebook, que lhe fez economizar aproximadamente, de acordo com o jornal The Wall Street Journal, a bagatela de 700 milhões de dólares. Bom, é dito que esse jornal jogou lá em cima, na verdade foram somente uns 200 milhões. Enfim, Eduardo sempre negou isso também e disse que pagou e que continuaria pagando sempre que necessário milhões de dólares dos negócios que ele ganhou lá na terra do tio Sam. Mas uma coisa é certa, né? Com a residência fixa no país asiático, o brasileiro se livrou de pagar os impostos nos Estados Unidos e economizou aquela boa grana, né? Uma grana bem considerável, eu diria. O negócio é que essas polêmicas não tiram o fato de que Eduardo é um cara muito acima da média na questão de negócios, né? E que ter um brasileiro que fez tudo isso é muito legal e até mesmo inspirador, né? E é extremamente difícil achar alguma entrevista dele. Como eu disse, ele é muito low profile, tanto que o próprio Andrew Garfield não conseguiu ter muito contato com ele para poder entender, né, os trejeitos do brasileiro, para poder interpretar ele no filme. Então foi muito de improviso do ator também, né? Dizem até que esse estilo de vida dele, low profile, não fala com a mídia nem nada do tipo, é um acordo, também é parte do acordo dele com o Mark. Hoje em dia ele é um investidor anjo e dá expediente exclusivamente no B Capital Group, né, o seu fundo de capital de risco, no qual eles são dos maiores aí do mundo no ramo, com um portfólio composto por cerca de 25 investimentos relacionados à saúde, logística e comércio exterior, em empresas e startups que ainda não entraram no radar do famoso Vale do Silício. O maluco tem uma fortuna hoje estimada em aproximadamente 11 bilhões de dólares. E acredite, a maioria desse valor veio ainda de sua pequena porcentagem aí do Facebook. Mas e aí, você conhecia essa história do brasileiro que foi deixado para trás? Olha que loucura, né? Normalmente é o brasileiro que dá o jeitinho ali, né? Dessa vez foi o brasileiro que se lascou, né? Foi chutado aí pelo tio Zuckerberg. Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Me segue no Instagram, @marcelomilos. Deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!